Então, eu consegui o PDF dele, aí eu posso postar lá no Classroom para vocês darem uma olhada. Aí eu vou ler um trechinho, começar a ler um trechinho, só para fechar lá o que nós já falamos do Descartes, para a gente avançar no livro, nosso livro mesmo. Vou pegar aqui, peraí. Peraí. Dá uma olhadinha, vê se vai abrir aí, por favor. Eu vou ler um trecho pequeno aqui, para a gente não ficar muito tempo. É o capítulo que fala do Descartes. O livro Mundo de Sofia, ele trata de vários autores, vários filósofos, só que em forma de romance. Então aqui ele começa a falar, ó, René Descartes nasceu em 1596 e viveu em vários países da Europa ao longo da vida. Já na sua juventude sentiu forte desejo de tomar conhecimento da natureza do homem e do universo, mas depois de ter estudado filosofia, tornou-se consciente principalmente da sua própria ignorância. Ele vai se aproximar, o Descartes, de outro filósofo, que a gente não viu ainda, a gente só deu uma pincelada. Espera aí que chegou alguém, eu acho. A gente só deu uma pincelada, que é o Sócrates. Mais ou menos como Sócrates? Aí a resposta é sim, mais ou menos assim. Tal como Sócrates estava convencido de que só a razão nos pode dar conhecimento seguro. Nunca podemos confiar no que está escrito em livros antigos, nem sequer podemos confiar no que os nossos sentidos nos transmitem. Foi isso que a gente estudou ao longo dessas duas aulas, né? Platão era da mesma opinião. Ele achava que só a razão nos pode dar um saber sólido. Exato. De Sócrates a Platão, através de Santo Agostinho, há uma linha direta até Descartes. Todos eles eram racionalistas convictos. Para eles, a razão era a única fonte segura de conhecimento. Após muitos estudos, Descartes reconheceu que não era forçoso confiar no saber transmitido na Idade Média. Pode fazer uma comparação com Sócrates, que não confiava nas concepções mais difundidas com que se defrontava na Ágora em Atenas. A Ágora era um espaço onde as pessoas se reuniam para discutir. E o que é que se faz nesse caso, Sofia? Sabes responder-me? O autor falando com a Sofia. Começa-se a filosofar por si mesmo. Exato. Descartes decidiu, então, viajar pela Europa, tal como Sócrates, que passou a vida em diálogos com homens de Atenas. Ele próprio relata que, a partir dessa altura, só queria procurar o saber que podia encontrar em si mesmo, ou no grande livro do mundo. Por isso entrou para o exército e pôde permanecer em diversos locais da Europa Central. Mais tarde, passou alguns anos em Paris. Em maio de 1629, viajou para os Países Baixos, onde viveu durante quase 20 anos, enquanto trabalhava nos seus escritórios filosóficos. Então, aqui, deixa a Júlia entrar. Eu fiz essa leitura aí, na verdade, para a gente fechar lá o assunto do Descartes, para ilustrar para vocês, né, resumidamente, né, o que a gente tratou. Né? O Descartes ele tem uma relação, eu falei com vocês lá, com Platão, né, com Sócrates, e essa questão de se pautar pela razão, né, é mais importante em Descartes. Né? Ele que vai inaugurar na filosofia moderna essa questão do indivíduo pensar por si próprio. Mas vamos então, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida do Descartes? Sim, não. Contudo, porém, entretanto. Peraí. Ah, tá. Ah, uma coisa, só para falar. Ok. Quando eu estiver aqui no texto, mostrando o texto, prefiro que você abra o microfone para perguntar ou falar, porque eu não consigo ler o chat enquanto eu estou mostrando o texto. Vamos no texto do. Oi. Você que manda. Ah, beleza. Vocês é quem mandam. Se tiver muito difícil, tiver muito meio cansativo, ô professor, pode me interromper, entendeu? Não tem problema não. Vamos aqui então. Vomitão. Peraí.
esse capítulo aqui, ele vai falar da importância do diálogo. Então ele vai começar, como nos outros capítulos, ele mostra uma historinha. Vamos ver qual vai ser a história a ser analisada. É uma história pequena, vamos ver. Ele sempre dá uma historinha a partir da circunstância, aí então ele usa a circunstância para refletir sobre a circunstância, né? Então são os três cientistas, um astrônomo, um físico e um matemático estavam passando férias na Escócia. Olhando pela janela do trem, eles avistaram uma ovelha preta no meio do campo. Que interessante, observou o astrônomo. Na Escócia, todas as ovelhas são pretas. Ao que o filósofo respondeu: não, nada disso. Algumas ovelhas escocesas são pretas. O matemático olhou para cima em desespero e disse: na Escócia existe pelo menos um campo, contendo pelo menos uma ovelha e pelo menos um lado dela é preto. Então, vamos ver como é que essa história, né, pode nos oferecer de possibilidades de pensar. Então, são os três aqui conversando, eles olharam lá a circunstância e cada um deles emite uma opinião na sua perspectiva, né? Vamos ver lá agora a análise dessa história, depois a gente vai ver o texto. Então, ó, quem são os interlocutores desse diálogo fictício e onde ele ocorre? São um astrônomo, um físico, um matemático, que têm em comum o fato de serem especialistas nas chamadas ciências exatas, nas quais se pretende um conhecimento exato, preciso e objetivo sobre os seus objetos de estudo, com base no modelo matemático. O diálogo ocorre em um trem que cruza a Escócia, onde eles passam férias. Que evento produz uma quebra na viagem e como reagem os viajantes? Na verdade, aqui ele está fazendo a mesma coisa que ele fez lá naquela circunstância que o Sócrates, né, está lá na praça e passa o ladrão, né? Ele está fazendo o mesmo procedimento. Né? Que evento produz uma quebra? O fluir monótono da viagem é quebrado pela visão de uma ovelha negra no meio do campo escocês, provavelmente porque as ovelhas mais comumente conhecidas são de cor branca. Isso os leva a pensar sobre o que estão vendo e enunciar suas conclusões a esse respeito, buscando cada vez maior precisão. Como podemos analisar e avaliar a conclusão de cada um? Observe que esse diálogo constitui uma paródia das três ciências que esses personagens representam, exagerando suas peculiaridades. A conclusão do astrônomo é evidentemente precipitada, pois não se pode fazer tamanha generalização a partir de um único caso, uma tendência muito comum nas pessoas. O físico também se precipita, pois saber que existe um caso de ovelha negra na Escócia não implica a existência de outras, algumas como ele diz. Essa poderia ser a única ovelha negra nesse país. Já o matemático concebe um enunciado rigorosamente lógico e preciso, contudo, o que é possível afirmar com certeza a partir da experiência que haviam tido. O que se havia visto era apenas um campo, uma ovelha preta, um lado dela, pois ninguém viu o outro lado. Mas, ao usar a expressão pelo menos, deixa aberta a possibilidade de que existam outros campos com outras ovelhas negras, bem como o outro lado dela seja negro. Então, as questões aí, os problemas filosóficos, né, que inspiram. Podemos identificar no diálogo pelo menos duas questões. Uma geral, sobre o conhecimento, que conhecem verdadeiramente os interlocutores, e outra mais específica, relativa ao raciocínio. Que conclusão podem extrair das informações que dispõem? Você consegue identificar outras, né? Existe alguma possibilidade de vocês aí que estão me ouvindo identificar outras perspectivas dessa conversa? Se alguém quiser falar. Porque, na verdade, né, o que ele está querendo mostrar para a gente aqui com essa historinha, né, é que um mesmo objeto, né, ele pode ser visto por perspectivas diferentes. Né? De certa forma, é isso que a historieta quer mostrar para a gente. A filosofia vai analisar essas várias perspectivas. Então, vamos voltar lá ao nosso texto. Então, deixa eu compartilhar. Não compartilhei. Até aqui, tudo tranquilo? Então lá, caminhos do entendimento. Oi? Pode falar. Tudo tranquilo. Quer falar? Não? Só falei Quer falar? que estava tudo tranquilo. Não entendi. Só falei que estava tudo tranquilo. Beleza. Então vamos lá. O poder da palavra. Então, olha só que coisa interessante, isso vai dar
ensejo para a gente falar de algumas coisas aqui, para eu falar de algumas coisas com vocês aqui. Além de destacar... Opa, chegou alguém? Peraí. Miguel, ó o Miguel aí. E aí, Miguel, beleza? Então, além de destacar as partes e os conteúdos da situação filosófica desse capítulo, a breve análise que fizemos teve como propósito chamar a sua atenção para o potencial de uma boa conversação. Só para aproveitar aqui, né, essa primeira frase aí, primeira parte do texto, é o que eu tenho dito já nas aulas anteriores, né? Se a gente está aqui no Meet, né, se a gente tem essa possibilidade de falar, vocês podem perguntar, né, me interromper a qualquer hora, né? O texto aqui está incentivando a gente, né? O potencial de uma boa conversação, é na troca que a gente vai construir, né? Naquela aula com o professor Bernardo também, né? A gente sempre insiste isso. Uma pergunta óbvia, né? Pode ser o ensejo, pode ser a possibilidade de a gente desenvolver um pensamento. Você deve ter percebido que, por meio do diálogo, os interlocutores da nossa história, nossa historieta, foram alcançando progressivamente, mesmo que de uma maneira chocosa e caricata, uma expressão linguística mais clara e precisa do conhecimento que podiam obter a partir da sua experiência recente. Então, a partir da observação, né, eles foram ali mostrando cada um, né, falando do que via, da maneira que via, e, né, a gente não sabe, né, como acabou a história, mas naturalmente eles podem ter desenvolvido algum outro assunto a respeito daquilo que eles estavam vendo. Quando estudamos no capítulo anterior a dúvida metódica de Descartes, vimos algo semelhante. O filósofo francês, deixa eu subir aqui, o filósofo francês também viveu o processo de estranhar, duvidar e questionar por meio de uma conversação, só que realizada de maneira interior. Por isso, a obra denomina-se Meditações, pois trata-se do registro escrito de suas reflexões, de seu diálogo interno. Então, só para... opa, peraí. Tá. Então, só para voltar aqui daqui a pouco a gente volta para o texto. Só para lembrar, né, que a gente, há 2 aulas atrás, na verdade, há 5 aulas atrás, hein, a gente começou lá com a dúvida, depois a dúvida filosófica, depois a suspensão do juízo, do juízo, né, para a gente poder discutir, debater, dialogar, né, qualquer assunto. Né? Quando a gente faz a suspensão do juízo, a gente, né, como eu falei para vocês, a gente deixa um pouquinho aquilo que a gente crê, né, nossas convicções, para poder ouvir com mais clareza o que está sendo dito e conversar, dialogar. Por isso, aqui o texto está falando da importância do diálogo, da conversação, da boa conversação. Né? É uma coisa que, não sei se vocês percebem hoje, mas no Facebook está difícil de você manter uma boa conversação. Então ele fala aí, ó, quando estudamos... já li isso aqui. Certamente, porém, o filósofo também tinha em mente outros interlocutores, seus argumentos e contra-argumentos, e falava com eles enquanto pensava e escrevia, mesmo sem designá-los. Além disso, depois de finalizar suas meditações, a conversação de Descartes não terminou. Sabe-se que ele recebeu de alguns estudiosos de sua época, por carta, várias objeções a esses escritos, e respondeu a eles, revisando, aprofundando, enriquecendo algumas de suas teses. Então, só para... o que eu posso... como é que a gente pode fazer uma relação do que a gente está lendo aqui, né, aprendendo com Descartes, e a nossa própria relação de aula, né, professor e aluno. Quando vocês fazem uma pergunta, né, além de eu responder, né, eu posso ampliar esse conhecimento, né, aprofundando, revisando, né, relembrando, voltando lá nas aulas anteriores, né, porque não sei se vocês estão percebendo, mas as aulas elas estão seguindo uma ligação entre essas aulas, né? Uma aula não está desconectada da outra, né? A gente está seguindo uma sequenciazinha para aprofundar a nossa experiência filosófica, vamos dizer assim. Então, continuando aqui no nosso texto. E hoje, na verdade, hoje eu comecei minha aula de filosofia. Estou assistindo aula de filosofia pela internet. Meu professor entrou em contato comigo. Muito interessante. Assim como vocês estão tendo aula comigo. Eu também sou aluno, né? Assim como vocês.
Então, assim, filosofar é fundamentalmente conversar. Olha aí, ó, mais uma vez, né, a gente tem aqui a possibilidade de... Vocês têm a possibilidade de falar comigo, né? Porque através da conversa a gente vai construindo. É seguir oscilando entre uma visão e outra, entre um pensamento e outro, escutando a si mesmo e o que o outro diz, duvidando novamente, voltando a questionar, procurando ver algo que talvez não esteja sendo observado, mas que tem importância para a compreensão das coisas. E depois expressá-lo e comunicá-lo ao outro. Daí a importância do bom uso da palavra, seja quando se pensa, se fala ou se escreve. É assim que trabalha a filosofia, burilando primeiramente os pensamentos, né? Você vai refinando, né? Burilando os pensamentos, depois o discurso, a conversação, até alcançar um entendimento mais claro e preciso sobre uma questão. Pois, como disse o pensador espanhol José Ortega y Gasset, a clareza é a cortesia do filósofo, né? A aventura, no livro Aventura da Razão. Assim, podemos dizer que, junto com a razão, a linguagem é o principal meio ou instrumento da filosofia. Vocês perceberam aqui, não sei se vocês percebem, por isso que eu insisto com vocês, né? Já temos 12 alunos aí, eu insisto muito com vocês que eu sei, apesar da timidez e tal, né, compreendo isso. Às vezes, não, poxa, eu não quero falar, um pouco tímido, mas veja bem, vocês, né, cada um de vocês aí que estão me escutando, só vai ganhar com a possibilidade que a gente está tendo aqui de você abrir o microfone e falar aí, ó, professor, isso aqui não entendi, ô, professor, me explica melhor essa palavra, professor, eu li isso que o senhor está falando, eu li em algum outro lugar de um livro, tem a ver, qualquer experiência que você tenha, né, que você se identifique na minha fala aqui, ela contribui para a aula, né, acrescenta e te dá a possibilidade de treinar essa expressão oral, que é tão importante, né? Vamos aqui, então, voltar ao texto. Enquanto eu coloco aqui, se alguém quiser comentar, fique à vontade. Então, vamos para a próxima página. Aqui está aqui, ó, os camponeses e tal. Olho sobre tela, do Gauguin, que é um pintor, né, moderno. As duas mulheres dialogam em meio a seus afazeres. Pô, peraí, alguma coisa aconteceu. Peraí que alguma coisa aconteceu aqui com o meu texto. O texto fechou, sim. Peraí, só um minutinho, gente. Bugou aqui, o texto fechou. Deixa eu abrir de novo. Coisas da informática. Ainda. Encontrei. Ele fechou o livro. Misericórdia, peraí. Estou chegando, peraí, aqui. Ok, encontrei. Perdão aí, gente. O computador deu pane. Aqui, é isso aí, né? Então, as camponesas bretãs, pintura do Paul Gauguin, as duas mulheres dialogam em meio aos seus afazeres diários. Por meio da linguagem e do diálogo, construímos boa parte da realidade à nossa volta, para o bem ou para o mal, né? Não é só para o bem, né? Às vezes, né, a fofoca é também uma forma de um diálogo através da linguagem que né, produz coisas ruins. A importância da linguagem, vamos ver isso aqui. A linguagem tem um grande poder em nossas vidas. Nas últimas décadas, estudiosos de diversos campos do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, a filosofia, a linguística, a psicologia e a biologia, têm chegado a conclusões que apontam para a mesma direção. Somos seres fundamentalmente linguísticos.
Isso significa que a linguagem é uma dimensão muitíssimo importante para os seres humanos, provavelmente bem mais do que para outros animais. Vivemos mergulhados na linguagem, tanto quanto em nossos corpos, em nossas emoções. Por meio dela, construímos boa parte do que somos e do mundo à nossa volta. Consolidamos nossas crenças, nossas ações e nossa cultura. Poxa, a gente tem aí, para usar de exemplo, assim, até no sentido que não é muito bom para a gente, né? O uso do celular, né? Vocês que estão direto no celular, né? Você vê, a tecnologia, ela é só um meio. O celular, e aqui, por exemplo, no Meet, né, é um meio. Mas a tecnologia mais fundamental que a gente está usando é a linguagem, né? O que eu estou falando com vocês, né? Só pode ser entendido porque vocês também têm um repertório vocabular, vocês têm o domínio de um sistema, né? Um sistema linguístico, né? Uma gramática, né? Então, imagina, você está lá usando muito o celular, né? E aí, nesse período de pandemia, né? Quanto mais você usa o celular, pode ser até que você não esteja percebendo, mas você fica meio triste, meio cansado, e meio assim, não sabe dizer o que está sentindo, mas é uma certa ansiedade chegando pelo uso excessivo do celular, né? Porque você só pode saber de coisas através da linguagem, né? Mas tem um meio, que é o celular, não é isso? Mas quando você usa muito o celular, né, você fica ansioso. Né? O que eu estou querendo dizer é que o celular é uma das tecnologias, mas a tecnologia anterior ao celular e ao computador é a linguagem, é a escrita, né? Você pode mandar uma carta, né? Você pode falar de assuntos sem tê-los na sua mão através da escrita e falar para o outro, não é isso? Então, por isso que ele está falando da importância da linguagem. Vamos aqui continuar. Alguém quer comentar aí? Eu estou falando aqui o que eu estou falando, alguém concorda, discorda? Estou falando mal. Oi? Eu lembrei de uma frase, eu acho que é de Platão. Falava, é o espanto, a curiosidade insaciável, a capacidade de admirar e problematizar as coisas. Tem a ver? Sim, porque, na verdade, tem a ver, o que você está falando tem a ver com o espírito filosófico, né? Porque lá na Grécia, essa coisa do espanto foi aquilo que a gente viu lá naquela história do Sócrates, quando ele vê a situação do ladrão e do roubo, né? O espanto na verdade, quando você olha para uma situação e faz uma pergunta que aparentemente não tem nada a ver, né? É você espantar o óbvio, né? Uma coisa que todo mundo já sabe, você fala daquilo de novo, entendeu? Mas o que é o ladrão? Né? Assim, teoricamente todo mundo sabe o que é o ladrão, né? Mas ele está colocando em questionamento ali aquela situação, talvez por que o sujeito fez aquele assalto, né? Será que ele está necessitado? Será que ele é mau de verdade? Ele coloca outras questões, né? Ele levanta outras questões. Isso tem a ver com o que você falou, com o espanto. Muito bem. Vamos lá voltar no texto então. Quem quiser dar outro pitaco aí, tipo Beatriz. Aqui, ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Que aí eu vou parar nessa. Vamos ver aqui a força das palavras. O poder concreto da linguagem pode ser. Eu compartilhei com vocês aí? Compartilhou, dá pra ver. Ok. O poder concreto da linguagem pode ser percebido com facilidade no campo político. A simples ordem ou declaração de um governante, por exemplo, pode determinar a alegria ou o sofrimento, a vida ou a morte de milhares de pessoas. Leia a esse respeito um trecho do discurso de uma política colombiana, Ingrid Betancourt, ao receber o prêmio Príncipe de Astúrias da Concórdia em 2008. Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores da palavra, que com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as outras pessoas sem guardar nada para si. Vai falar aí. Com a nossa palavra, podemos reivindicar outras relações, outros compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos resignar.
Resignar é ficar, é isso mesmo e acabou, né? Isso é resignação. Deixa para lá. A gente não deve se resignar, porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. Olha aqui, mais uma vez aqui o texto convidando a gente a falar, a trocar, né? A conversar uns com os outros. A palavra, por sua vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. Não só para romper grilhões, mas para falar com o professor Celso. Tenho uma profunda convicção de que, quando falamos, estamos modificando o mundo. As grandes transformações da nossa história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo. Aqui, na verdade, ela está falando lá, um pronunciamento, né? Ela foi agradecer lá a premiação. Mas para vocês verem como é que a palavra, né, é importante, né? A gente se expressar, né? Vocês acham, por exemplo, a gente está aqui no Meet, vocês acham que todos os professores têm essa disponibilidade ou esse desprendimento de abrir aqui a tela e falar? Nem todo mundo tem. Então, né, aqueles professores que estão se dispondo com vocês a fazer esse tipo de trabalho, eles esperam que seja feito o bom uso da conversação. Estou usando nosso texto. Olha só que interessante, uma coisa que eu comentei com vocês na outra aula, né? Filosofia, aula de filosofia, não é para a gente guardar datas, né, de nascimento só, né? A gente tem que saber o contexto histórico do filósofo, né, o período que aconteceu, mas, sobretudo, né, a filosofia ela serve para a gente pensar a nossa realidade e aplicar os pensamentos e os sistemas filosóficos que foram desenvolvidos para pensar o nosso dia a dia, né? E até como a gente, né, aprende coisas. Então, voltando, né, para o que eu estava falando, o texto de hoje, ele mais uma vez, né, convida, né, a vocês que estão me escutando aí a falarem, a trocar com o professor. Professor, achei legal esse texto, ou, poxa, nunca tive uma aula dessa, ou eu já tive uma aula dessa no ensino fundamental, né, um professor agia da mesma forma que você, ou trazia coisas interessantes. Qualquer experiência que você tenha, né, como eu falei, vou repetir, ela pode contribuir para a nossa aula. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa ver aqui no texto. Professor, tem pergunta no chat. Opa, tá vendo? É porque o professor é assim, você tem que avisar. Senão eu fico perdidão. A curiosidade pode ser considerada um sinônimo de dúvida. Sim, claro, né? Quando você está curioso, né? Na verdade, a curiosidade pode ser uma mola propulsora, né? Você fica ali por sabendo o que é. Olha, eu acho que nós vimos isso no início das aulas, quando a gente falou sobre a criança, né? Que a criança pergunta tudo até tirar a gente do sério, né? Por que isso? Por que aquilo? Mas por que você sabe assim? Como você sabe disso? Né? Quem falou para você? Né? Mas o que tem lá atrás daquele negócio? Como assim? Né? A curiosidade, ela tá ligada à dúvida, com certeza. É isso aí, Miguel. Eu vou ver aqui, peraí, mais um trechinho, se vocês permitirem, um trechinho do... fechou aqui. Do livro que eu falei do Mundo de Sofia. Eu vou colocar no Classroom lá. Peraí, a página 450 e tal, peraí. 55. Aqui, 455. Aqui. Deixa eu ver o que a gente leu. Para poder mostrar para vocês que quem chegou depois... Ô, Jesus, peraí. Aqui. Que aí a gente pode, de repente, encerrar com isso aqui. Então, ele falou lá de Sócrates e tal. Isso aqui a gente leu. Na minha opinião. Aqui a gente leu também. Aqui, ó. Aí, exato, ó. Começa-se a filosofar por si mesmo. Exato. Descartes decidiu, então, viajar para a Europa. Lembra que eu falei para vocês sobre o discurso do método? No discurso do método, ele registra essa viagem, né? Ele foi para o mundo, ele tratou o mundo como livro. Está dizendo aqui, ó.
ele próprio relata que, a partir dessa altura, só queria procurar o saber que podia encontrar em si mesmo ou no grande livro do mundo. Por isso entrou para o exército e pôde permanecer em diversos locais da Europa Central. Mais tarde passou alguns anos em Paris. Em maio de 1629 viajou para Países Baixos, onde viveu durante quase 20 anos, quando trabalhava nos seus escritos filosóficos. Em 1649, a rainha Cristina convidou-o a viver na Suécia, mas esta estadia no país dos ursos, dos gêlidos rochedos, como ele lhe chamou, provocou-lhe uma pneumonia e morreu no inverno de 1650. Tinha 54 anos. Mas ainda havia de ser muito importante para a filosofia, mesmo após... peraí, alguém entrou aqui? Mas ainda havia de ser muito importante para a filosofia, mesmo após a sua morte. Sem exagero, podemos dizer que Descartes foi o fundador da filosofia da época moderna. Depois da impotente redescoberta do homem, da natureza, do Renascimento, surgiu de novo a necessidade de reunir todas as ideias contemporâneas num único sistema filosófico coerente. O primeiro grande construtor desse sistema foi Descartes, né? Seguiram-se depois, né? Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume e Kant. Foram os filósofos que vieram depois. Então, o que é que entende por sistema filosófico? Nós já falamos sobre isso um pouquinho nas outras aulas. Entenda uma filosofia construída desde a base e que procura encontrar uma resposta para todas as questões filosóficas importantes. A antiguidade teve grandes construtores de sistemas, como Platão e Aristóteles. Já falamos sobre eles, né, nas outras aulas. A Idade Média teve São Tomás de Aquino, que queria fazer uma ponte entre a filosofia de Aristóteles e a teologia cristã. Veio depois o Renascimento, com uma mistura de velhas e novas ideias sobre a natureza e a ciência. Deus e os homens. No século XVII, a filosofia tentou de novo pôr em sistema as novas ideias. O primeiro a fazer essa tentativa foi Descartes. Ele deu um sinal de partida para aquilo que se tornaria o projeto filosófico mais importante para as gerações seguintes. Antes de mais nada, preocupava o que nós podemos saber, ou seja, a questão da solidez do nosso conhecimento. Então, só para ilustrar aí o caminho que a gente está fazendo, né? A partir da dúvida metódica, né? A gente vai chegar aí a partir do diálogo, né? O diálogo e essa conversação, essa troca, né? Eu ouvi alguma coisa em tal lugar. Eu tive essa experiência. É isso que você está falando, tem a ver com isso aqui. A gente vai colocando tijolinho por tijolinho e vai fazendo um entendimento melhor do que está sendo dito, né? É assim que a gente aprende junto, né? O professor, já falei para vocês, não sabe tudo. Comentários? Vou aqui então no texto, ver se eu posso então seguir, né? Já temos mais um pouquinho. Aqui, ó. Peraí, encontrei aqui um negócio que a gente pode ler e se vocês quiserem comentar aí, que ainda está dentro do que a gente está falando. Conhecer e acreditar conhecer. Vamos ver aí, está dentro ainda da perspectiva aí cartesiana. Tendo em vista a importância e o poder das palavras em nossas vidas, você já deve ter percebido que uma das preocupações mais constantes dos filósofos e que devemos levar em conta sempre que filosofamos é identificar o lado problemático de nossas falas, de nossos discursos e saber se realmente detemos o conhecimento que eles expressam e que acreditamos deter. Não é mesmo um fato admirável, algo sobre o qual pensar, meditar, filosofar? A quantidade de coisas que acreditamos conhecer sem nunca termos pensado seriamente sobre elas, né? Na verdade, o que ele está querendo chamar a nossa atenção aqui, né? Aquilo que a gente já falou em algumas ocasiões aqui, né? Quando a gente recebe uma mensagem, né? A gente propaga essa mensagem sem questionar, sem pensar sobre o que está propagando, né? A gente tem visto isso cada vez mais, né? Então, qual é a orientação, né, que a filosofia, sobretudo a filosofia de Descartes, nos dá? Primeiro, você analisa, né? Você reflete. E depois, então, de refletir, né, fazendo comparação com conhecimentos que você tem, buscando outras fontes, aí, então, você emite uma opinião, né? Não sai falando o que você ouviu, o galo cantou, você fala o que você acha, né? Em filosofia não tem achismo, né? Você precisa fundamentar o que você está dizendo, né? Quando você afirma uma coisa,
eu li em tal lugar, eu li num livro tal, né? Isso é importante. Peraí, aqui. Continuando, então. Conversas cotidianas. Se observarmos nossas conversas diárias, ok. Por exemplo, notaremos que usamos muitas palavras acreditando não apenas conhecer plenamente o que elas querem dizer, como também que, ao empregá-las, estamos todos falando a mesma coisa. E isso também é uma certa, uma ilusão, né? Às vezes você fala uma coisa, o sujeito entende outra, né? Isso acontece muito. Mas será que eu e você, quando dialogamos, estamos pensando exatamente a mesma coisa ao dizer amor, ciência, democracia, felicidade, justiça, entre outros termos? Será que conhecemos o que significam essencialmente essas palavras? Mais ainda, será que existe um significado essencial de uma palavra? Se analisarmos um pouco mais profundamente tais conversações, nos daremos conta também de que, na maioria das vezes, nos expressamos como se conhecêssemos o que é bom e o que é mal, certo e errado, belo e feio, agradável e desagradável, útil e inútil, né? Na verdade, o que o texto está querendo também trazer para a gente, né, é essa questão dos preconceitos, né, que a gente, às vezes, reproduz, né, sem nem refletir. Isso pode ser relacionado com o projeto de sociologia lá, né, projeto antirracismo, né? Tem, por exemplo, um exemplo, nós já falamos aqui também sobre das piadas, né? As piadas, elas reforçam, né, estereótipos que desqualificam, né, as pessoas. Então você ri de uma coisa e não se dá conta, né, de que você está reforçando, né, a desqualificação de uma pessoa, né, a desqualificação do homem negro, ou a desqualificação da mulher, ou a desqualificação do nordestino, né? Essas piadinhas, elas não produzem coisa boa, né? Parece que é legal, mas não é. Se a gente for fazer uma análise, como o texto está pedindo para a gente, né, problematizar isso que a gente escuta, né, vocês vão chegar à conclusão de que isso aí não é legal, né? Continuando, então. Não é isso que ocorre quando avaliamos um prato, um alimento, julgamento, né? Avaliamos um prato, um alimento, um filme, uma música, uma lição, um professor, uma escola, um político, entre tantos outros exemplos, mesmo não sendo especialistas nessas áreas. Em tais situações tão comuns, está explícito em nossa fala, nossa escrita, em nosso discurso, que acreditamos saber o que é bom ou melhor para nós, para os outros e para a sociedade. Então a gente pré-julga, né? Ações cotidianas. Se nos concentrarmos, por outro lado, nas ações que empreendemos todos os dias, veremos que agimos de acordo com essa mesma crença, de que sabemos o que é melhor para nós. Toda ação é uma afirmação da crença que temos, seja ela qual for, como no caso do soldado da história do capítulo anterior, se escolho agir de determinada maneira, porque no fundo creio que essa maneira é melhor para mim do que outra, ao menos naquele momento. Então, para exemplificar isso que ele está falando, por exemplo, né, tentar trazer uma coisa que a gente está vivendo, né? Nós estamos aqui reclusos, né? Nós estamos sem poder ir à escola já desde março, né? Março, abril, maio, junho, estamos entrando em julho, né? Aí o aluno pergunta: eu tenho que fazer as tarefas? Depois de 4 meses, né? O sujeito tem acesso à plataforma, os trabalhos estão lá. Essa pergunta não tem muito sentido. Vocês percebem? Concordam comigo? Sim ou não? Essa pergunta ela não tem muito sentido, né? Se está lá e se você pode fazer, por que não fazer? Né? Aí é porque você não quer. Aí é nesse sentido que o texto está falando para a gente, né? A gente nem sempre o que a gente acredita ser melhor para a gente é o melhor, né? Às vezes fazer coisas que a gente não é tão agradável, né? Elas sejam importantes e melhores até, né?
né, ficar o dia todo dormindo, né, ou o dia todo, isso não faz bem para ninguém. Então você precisa ter uma atividade, né? Isso está dentro do texto que ele está falando. O texto está trazendo para a gente. Na verdade, eu estou tentando fazer uma relação, né, com o que a gente está lendo. Então vamos seguir aí para ver se a gente consegue extrair mais alguma coisa aí para nossa, para nossa própria vida, né? Só que eu tenho que abrir o texto, peraí. Então vamos aqui, ó. Cada ação nossa, em sua peculiar segurança, em vez de ser uma pergunta ou uma dúvida, é realmente uma afirmação categórica. Se faço isso ou aquilo é porque estou acreditando verdadeiramente que essa ação é mais conveniente que qualquer outra. Então, por exemplo, se eu deixo de fazer uma tarefa, né, para mim, né, vai ser bom, assim, bom circunstancialmente, mas isso no futuro vai ter consequências, né? Dito de outra forma, estamos a todo instante afirmando, seja por meio de palavras ou de ações, né, nossas crenças, nossas verdades, que em geral compartilhamos com um grupo pequeno ou numeroso de pessoas que pensam, falam e agem de modo semelhante. O que queremos que você perceba fundamentalmente é que, se não acreditamos conhecer muito bem uma boa quantidade de temas em nossas vidas, se não crêssemos numa infinidade de verdades, não falaríamos como falamos e não faríamos o que fazemos. Então, né, mais uma vez aqui, ele está querendo mostrar para a gente está muito fiado em coisas que a gente acha que são verdadeiras, né? Mas quais são essas crenças, essas verdades? Somos conscientes delas quando nos expressamos? Serão elas verdadeiras mesmo? Serão válidas para todas as pessoas? É isso que o filósofo pretende averiguar, como veremos em seguida. Então, por exemplo, né, utilizando o raciocínio filosófico, né, e o pensamento que problematiza, né, quando alguém fala assim para mim, professor, muitas pessoas não podem entrar aqui, né? Muitas pessoas, mas muitas pessoas, quem são muitas pessoas? Você não, ou então assim, professor, eu não posso fazer atividade porque assim, também estou me sentindo mal e tem muitos colegas também que estão passando mal, tal, mas sim, mas aí o Descartes vai falar para a gente, olha, dentro de você existe na sua cabeça, você tem como lutar contra o que está externo, o que está acontecendo externamente. Você tem ferramentas, né, dentro de você para você fazer essa transformação. Né? Mas o que acontece hoje com a gente? A gente se deixa levar, entendeu? A gente fica se alimentando, e aí meio que paralisa, entendeu? Isso, eu acho que a filosofia ajuda também a gente a se defender dessas coisas ruins que vêm de fora, entendeu? E você não pode deixar tomar a sua cabeça. Então, eu acho que te fortalece nesse sentido, né? E você construindo dentro de você, não, eu posso falar, eu tenho dúvidas, eu tenho uma ideia a respeito disso que o Celso está falando, né? O que impede de vocês falarem, por exemplo, aí abrir o microfone e falar se estão concordando comigo ou não? Nada impede. Alguma coisa impede vocês? Responda aí no chat. Alguma coisa impede vocês de falarem, por exemplo, que não concordam com o que eu estou falando? Estou perguntando. Nada impede. Pois é. Então, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O movimento de vocês, né? É de dentro de vocês, entendeu? Vocês têm força para lutar contra as coisas, para construir dentro da cuca de vocês, né? Vocês têm aí como é que eu vou dizer? Tem um potencial, né? Tem a despeito das dificuldades que a gente está vivendo, né? Cada um de nós tem essa possibilidade, né? E um pouquinho que eu possa oferecer para vocês e vocês uns para os outros, a gente constrói uma força. Sacou aí? Entendeu? Aula de filosofia para a vida. Eu vou terminar aqui porque eu acho que o texto já terminou também. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa no texto que eu acho que não tem.
Só tem as questões mesmo aqui que elas vão aparecer lá no... Vão aparecer, vou postar lá no Classroom. Então, uma pergunta que eu faço, né, se vocês quiserem comentar aí sobre a aula, o que foi dito até agora, temos 10 minutos aí para os comentários. E se quiser fazer uma pergunta, dar um pitaco aí, pode falar, gente. A aula foi boa, foi ruim? Tá difícil de entender? Não volto mais nessa aula do Celso. Fala pra caramba, enche meu saco. Professor, Diga! falando da força da palavra, e aí eu fiquei pensando, a força da palavra fé, dentro da filosofia, no olhar filosófico, qual é a força dela, qual é o poder dela? Você pode repetir? Deu uma picotada aí como você falou. Você estava falando da força das palavras, uma hora. Aí, eu estava pensando na força da palavra fé, o poder dela. No olhar filosófico, qual é? A força da palavra fé? Sim. Poxa, então, posso te responder, a gente não viu isso ainda, né? Mas a gente pode responder a partir da tentativa de alguns filósofos, né? Tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino, eles tentaram conciliar o pensamento filosófico com o pensamento teológico, né? E através desse pensamento, né, fortalecer o Mas aí entendimento. não são santos católicos? Não entendi? Mas aí não são santos católicos, Santo Agostinho? Então, uma boa pergunta, porque acontece. Apesar esses autores católicos, né, apesar de eles serem católicos, eles são estudados por muitos protestantes, né, porque eles são fontes de inspiração de estudo, né, eles estudaram a fundo a palavra. Então, muitos pastores protestantes, eles leem Santo Agostinho, né, a patrística, né, filosófica, ela é a fonte de pesquisa e de análise por padres e pastores, né? Não tem... óbvio que tem essa rixa, né? Mas do ponto de vista do conhecimento filosófico teológico, é muito rico. Tem pastores que estudam tanto Santo Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho. Como eu estava falando, o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino tentaram reunir a filosofia com a teologia, né? Justamente para tentar dizer que o homem ele não está só entregue à própria razão, né? Existe uma coisa que está para além, né, do conhecimento racional do homem, que o movimenta, que o protege. Mas isso mais, assim, estou dando só uma tentativa de resposta aqui bem assim resumida, entendeu? É mais complexo, entendeu, Beatriz? Entendi. Mas é importante, a fé é importante. Mais perguntas aí? A Beatriz mandou bem a pergunta. Deixou o professor na situação. Uma coisa que eu notei também foi esse projeto aí que ajudou bastante a gente. Esse projeto ajudou a despertar a dúvida nos alunos sobre um assunto que foi o racismo. Então, isso ajudou bastante e a gente vai levar isso para a nossa vida. Pois é, Miguel. Então, que coisa interessante, né? A partir de um lugar, né, da escola, né, você ter um ambiente para fazer um questionamento, né? Fez uma indagação, um questionamento, um estranhamento, mas, na verdade, partiu também de uma circunstância, né? A circunstância foi aquela que a gente viu lá, que não é uma circunstância, que é uma circunstância corriqueira. Infelizmente, nos Estados Unidos, acontece muito aquilo que aconteceu lá com o Floyd, né? Não a ponto de matar a pessoa, mas as abordagens policiais lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né? Tem essa característica, né? De tratar o sujeito, todo mundo como criminoso, né? Sem distinção. E a partir daí você começa a pensar, bom, mas por quê, né? Aí você começa a questionar, mano, por quê? Por quê? Por quê? Quando você vai no porquê, no porquê, no porquê, você vai clareando, vai tirando, né? Essa
vamos dizer, um procedimento filosófico, né? Que a sociologia ela lança a mão, né, desse procedimento filosófico para fazer análise da sociedade. E teve que acontecer algo grande, né? Teve que alguém morrer para algumas pessoas despertar para esse negócio que está acontecendo em todos os nossos dias como normal, assim, as pessoas levam como algo normal, mas não é. Sim, sim, para gerar indignação, né? Se diz, né? Gerou uma indignação. Beleza, é isso aí. Mais alguém para falar? Muito bem. Ó, eu vou pedir que vocês coloquem aí o nome e a turma no chat, porque está gravando e aí fica registrado aí que você participou da aula de hoje. Miguel e Beatriz mandaram bem aí nas perguntas, gostei. Eu também, Lorena, amo filosofia. Poxa, muito bom. Como eu falei para vocês, né? Hoje eu tive uma aula falando sobre filosofia política. A gente vai ler Aristóteles e filósofos, professor muito cabeçudo. Como eu sou aluno ainda, né? Estou terminando a graduação. Essa é a última disciplina que eu vou fazer para bacharelado. Faltam 2 disciplinas para terminar a licenciatura. Eu acho que esse ano eu concluo a graduação, o bacharelado e a licenciatura em filosofia. E aí estou aqui com vocês, na verdade, né, trocando também um pouquinho do conhecimento, né? A gente vai aprendendo junto. E a gente vai aprendendo que não sabe muito, né? A gente vai, na medida que vai falando, vai conversando, é que vai aprendendo mais. Espero que vocês fiquem bem aí, né, esperando aí a volta das aulas. Mas aproveitando ao máximo essa possibilidade, né? Como eu falei para vocês, o Meet é uma possibilidade que a gente tem, né? De encontrar, de conversar, trocar ideia. E o que vocês quiserem falar aí, se alguém quiser falar para encerrar, fica à vontade aí. Dois minutos. Quem já leu aí o Mundo de Sofia? Alguém já leu? Ou conhecia o Mundo de Sofia? Ah, 11 alunos, tá bom. Então, beleza, podemos nos despedir, então? Pô, abre o microfone, dá um tchau pelo menos aí no microfone aberto aí, galera. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, professor. Até semana que vem. Beleza, obrigado. Valeu. Valeu, professor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Beijão. Abraço. Estuda muito. Valeu. Obrigado, Laura.